Henri, ou Henry, falou que, ou Henri, né, mandou a contribuição, muito obrigado, e falou aqui, professor, os judeus não vêm de uma tradição monoteísta, mas sim enoteísta? Os persas influenciaram o monoteísmo no judaísmo? Por partes, então, né, a questão dos judeus não virem de uma tradição monoteísta e sim enoteísta, então a diferença entre as duas coisas, né, é que o enoteísmo é a adoração a um Deus apenas, né, o culto preferencial, às vezes exclusivo a um Deus, em detrimento dos outros, mas sem negar a existência de outros deuses. Então, no esquema teológico, você tem várias entidades, mas você cultua uma acima dos outros, né? E seria o enoteísmo. O monoteísmo seria uma negação dos outros deuses, ainda que o próprio conceito de monoteísmo não esteja na Bíblia, né? Isso são criações conceituais, filosóficas até, né, teológicas, um tipo de raciocínio diferente que se desenvolve posteriormente. Porque se você pegar biblicamente, a Bíblia fala de outros deuses várias vezes, né? De Haddad, de Baal, de Moloque, coisas desse tipo, né? De Asherá, Astarte, Tamuz, tem vários deuses que aparecem na Bíblia. E não são negados enquanto deuses. Em alguns textos, sim. Parece que, por exemplo, em Isaías, no chamado Deutero Isaías, né, que é uma parte do meio para o final de Isaías, já parece haver realmente uma desconsideração total de outros deuses, dizendo que os outros deuses são nada. Agora, isso também não é muito claro se, quando o autor diz isso, ele está falando que os outros deuses não existem, eles são nada, é porque eles são nulos, ou se ele está fazendo simplesmente uma afirmação, né, retórica, dizendo assim: o nosso Deus é tão poderoso que os outros são nada. Né? Igual, não sei que é lá, tem uma. Como é que fala? Não sei que é lá, rainha, o resto nadinha. Né? Um negócio assim que se fala hoje, né? Os jovens. Mas, então, assim, o que é esse. Os deuses são nada? Será que ele está negando ontologicamente a existência de deuses, né? Será que ele está nesse exercício filosófico do mesmo tipo, né? Ou será que ele está, enfim, fazendo essa questão mais retórica? Difícil saber. Mas tem uns textos que apontam mais para essa negação de outros deuses, ou pelo menos para deixar os outros deuses de lado, e tem outros que reconhecem um certo poder de outros deuses. Há brigas entre deuses, né? No caso lá do profeta Elias, que faz com que pede para um deus dos adversários fazer lançar fogo e coisa do tipo. E aí ele não consegue, aí o Deus de Israel consegue. Tem no caso do Êxodo também, os magos do faraó fazendo umas magias, mas o Moisés consegue fazer umas magias auxiliado por Deus mais impressionantes. Então realmente a gente vê diferentes ideias sobre essa questão de monoteísmo, da relação do Deus de Israel com outros deuses na própria Bíblia, né? De texto para texto. Originalmente, parece que os israelitas e os judaítas, os povos ali daquele região, os hebreus, eram pelo menos enoteístas mesmo, que eles consideravam a essência de outros deuses e a progressão vai para o monoteísmo. Mas também é difícil mapear isso com muita precisão historicamente. Quanto à questão da influência dos persas sobre o monoteísmo, os persas, por causa do zoroastrismo, né, têm uma influência muito grande no período de dominação persa, principalmente sobre os judeus, quando o Império Persa, quando a região ali a província de Yehud, né, a região ali da Judéia, passa a ser uma província persa, depois do exílio babilônico, tem uma influência muito, muito grande, já tinha um pouco antes, mas passa uma influência ainda maior o zoroastrismo sobre o pensamento judaico, na questão do dualismo. Começa-se a concentrar o mal em outro lugar e tornar Deus uma figura de bondade perfeita, né, pura. Então Deus não faz o mal mais, não é Deus que pune, por exemplo, mas é uma outra entidade. Você não adoece porque Deus quis, você adoece porque o maligno quis. Já começa a entrar essa figura do maligno que aos poucos se desenvolve historicamente também. Né? Tem um corte lá no canal de cortes, porque eu já falei isso em outra live sobre a influência do zoroastrismo no judaísmo, depois procure lá no canal de cortes, Cortes Estranha História, a influência do zoroastrismo sobre o judaísmo, uma coisa assim. E aí isso contribui, né, para o monoteísmo, no sentido de criar essa figura mais abstrata e perfeitamente boa de Deus, menos antropomórfica, que parece menos um soberano, um rei, e passa a ser realmente um princípio de bondade. Né? É uma visão muito diferente de Deus. E você passa a figura do diabo começa a crescer também, só que o diabo não vira um deus, né? Os deuses gregos, tem muitos deuses que a gente chama de deuses na mitologia grega e que não são tão poderosos, não tem tantos atributos, né, ou tanta importância quanto o diabo tem no cristianismo. Então também essa questão de o que é um deus e o que não é um deus é uma coisa bem convencional. Né? A gente poderia dizer que no cristianismo há vários deuses. Se a gente quiser incluir, sei lá, santos, se a gente quiser incluir o diabo, né?
se você mudar um pouco o conceito aí, você consegue encaixar essas figuras como deuses também. Porque, sei lá, os orixás são deuses, né? Os orixás, muitos orixás na cultura iorubá, né? De onde vem o candomblé, também a Umbanda deriva muito daí, eram seres humanos que ascendem ao estatuto de orixá e tal, a gente chama de deuses, mas essa categoria Deus, né, ela é bem, não tem assim uma, não é muito exata, né, não é matemática essa coisa, são convenções, né. Nesse que já foi, o Apolo, o Ricardo Lima, agora é o Ricardo, acho que agora é o Ricardo Lima, né, mandou uma pergunta aqui, falou, aliás, mandou um comentário, uma contribuição, e falou: parabéns pelos 300k. Vendo alguns dos vídeos, fiquei na dúvida. Então não existe biblicamente a figura do diabo personificado como um ser, no caso Lúcifer? Ah, assista o vídeo lá sobre Lúcifer. Tem um vídeo especificamente sobre isso, né? Ou talvez você tenha assistido e não esclareceu completamente. Mas essa figura do diabo, né? Eu acho que é porque eu estava falando isso mais cedo na live. A figura do diabo como uma espécie de ser que concentra toda a ação do mal, enquanto Deus concentra toda a ação do bem, isso é algo que se desenvolve teologicamente posteriormente, mas já começa a pingar na Bíblia, né? No Novo Testamento, isso já está mais do que consolidado. Uma ideia do diabo como o pai da mentira, o assassino desde o princípio, essa figura do adversário, o inimigo, já está bem concreta, né, bem formada mesmo no Novo Testamento, que já é um período posterior à influência do zoroastrismo e outros desenvolvimentos também da cultura, uma assimilação de certos elementos da cultura grega, também helenística, no judaísmo antigo, dentro do qual o cristianismo surge. Então, no Novo Testamento existe essa figura do diabo, sim, já com bastante clareza, né? No Apocalipse e tal. No Antigo Testamento é que essa figura praticamente não existe. Já existe ali pistas de dualismo fortes até no livro de Daniel, que é relativamente recente, né? Provavelmente escrito no século II a.C. E em alguns outros livros você tem algumas pinceladinhas disso. Mas a ideia do diabo como o adversário, o inimigo personificado de Deus, a personificação do mal, isso não fazia parte do judaísmo mais antigo, né? Por mais que você encontre, por exemplo, no livro de Jó, a figura de Satanás, ele aparece como um cargo, né? Inclusive não é um nome próprio, não é o Satanás. É uma espécie de um Satanás, né? Ou o adversário, simplesmente. Alguém que faz parte da corte celestial, que viaja pela terra, observando as coisas e traz as mensagens para Deus. É meio que uma imagem de um soberano, né? Como se Deus fosse uma espécie de rei que envia os seus espias, os seus governadores, né, pelo mundo, e eles dão um retorno, né, para Deus o que está acontecendo, etc. Aí um adversário, o texto diz, falou assim, ó, tem um cara lá que é o Jó e tal, ele se comporta muito bem, mas ele só se comporta bem, faz as coisas direitinho porque tudo é fácil para ele. Tem não sei quantos filhos, tem não sei quanto de gado. Vão tirar essas coisas dele e ver o que acontece. Mas é uma figura que está trabalhando ali em parceria com Deus, né? Os dois estão juntos e o diabo só recebe ali o Satanás, melhor dizendo, não o diabo, né? Diabolos também é uma palavra que significa adversário em grego, mas a palavra ali é Satã, né? Que é adversário em hebraico. O Satã ali no texto, ele é uma espécie de membro da corte celestial que faz as coisas em harmonia até com Deus, né? Deus está testando Jó por meio do diabo. Em outros textos, você já tem, principalmente, sei lá, o cristianismo medieval, você tem o diabo agindo meio que realmente como um rebelde. É uma pessoa que não segue as ordens de Deus, pelo contrário, por isso que ele faz as coisas que faz. Então, a questão é essa, né? As sementes da figura do diabo clássica medieval do inferno de Dante, coisa do tipo, não está na Bíblia. Mas, aliás, as sementes estão, né? Mas a ideia ela se desenvolve ao longo do tempo, é isso que eu queria dizer. Tem uma série de livros, inclusive, sobre isso. Um deles está aqui em casa, inclusive, é, que é desse autor, né? O Jeffrey Russell. Esse é o The Devil, esse aqui é o primeiro. Percepções do mal na antiguidade ao cristianismo primitivo. Então ele estuda essas diversas formas de personificação do mal em diversas culturas, né? Inclusive abri aqui nas figuras de bode, né? É,
que vão inspirar lá o Bafomé e tal, isso aqui em culturas antigas. Mas você tem o deus Pan e as figuras da floresta, que vão entrar também no imaginário cristão como representações do diabo, por isso ele tem casco, né, e chifre. Mas esse aqui pega da Mesopotâmia, Grécia, e aí ele avança, né? E aí tem outro que chama Satan, eu acho. Tem o último chama Mefistófeles, que é recente, esse eu não li, inclusive, ainda. E o terceiro chama. Esqueci agora, mas se jogarem esse cara aqui, Jeffrey Russell, vocês encontram esses livros. Só tem em inglês, né? Mas é um excelente estudo histórico panorâmico sobre esse assunto. O Levi Andrades mandou a contribuição também e falou assim: qual a relação entre o diabo e o carneiro barra bode? Aí você vai ter que ler o livro do Jeffrey Russell, né? Mas assim, uma das origens disso é porque muitos deuses, que são chamados de deuses da floresta nas religiões comparadas, são esses deuses é, que representam mais os instintos, que não têm um culto urbano, geralmente, mas um culto que acontece nas florestas, nas matas, no local extra-civilização, coisa do tipo. Esses deuses muitas vezes têm características de animais, representam inclusive a animalidade positivamente, né, muitas vezes, dos humanos. Então, várias culturas têm deuses que são, por exemplo, têm características do touro, por causa da sua virilidade, né, da sua fecundidade. Tem deuses que têm a característica do carneiro, também por essa vitalidade, essa virilidade também, né? No Egito, o carneiro representa a virilidade. Os faraós tinham um bastão que aparece muito na iconografia das tumbas, né, dos sarcófagos. Quando são as representações do Duat, né, do mundo além. Por exemplo, o livro dos Doze Portões, que eu já abordei num curso aqui no canal. Aliás, foi fora do canal, né, mas com o público aí do canal, tem várias estacas com cordeiro, né, representando aí essa virilidade, a vida do faraó, mesmo depois de morto e coisa do tipo. Então, essa questão da virilidade, do sexo, né, muito relacionado ao sexo, isso aparece em muitas culturas, e no caso dos gregos, a figura principal disso é Pan, que é o deus que toca a flautinha e tem casco de bode, tem chifres de carneiro, né? E o Pan é uma das principais figuras da qual vai ser importada essa imagem do diabo. Você tem na Bíblia mesmo o uso dos chifres como uma representação de poder. E em alguns contextos de livros apocalípticos, principalmente como o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, tem muito a questão de potências que são vistas como meio que malignas, porque são opressoras, como os persas, os babilônicos, são representados como bestas com chifres. Então esse chifre, ele já era importante, né? Já havia um imaginário sobre o chifre na cultura mesmo dos povos que escreveram esses livros da Bíblia. Mas o diabo passa a ter esse casco fendido, os chifres, a posição meio de bode assim curvado para frente, né? Essa imagem propriamente, essa forma de representar visualmente o diabo, vem principalmente do imaginário grego, né? De Pan, né? Porque o cristianismo medieval ele se desenvolve muito num contato com a cultura grega, então ele importa muitas coisas, né? Tanto em termos de teologia quanto em termos de imaginário. E claro, né, o capeta do Vilarinho, né, o Alma do Campo fala, capeta do Vilarinho é uma figura do folclore, né, tradicional aqui de Belo Horizonte, para quem não conhece, que tinha pata de bode também, né, foi reconhecido por essa característica.